E a gente queria saber se você já sofreu algum preconceito por ser mulher e gostar de esportes. Várias vezes, olha, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, quando a gente. É mais no futebol, foi muito mais no futebol. No vôlei, isso não é um fato, né? Mas, como tem locais específicos para você praticar, né? E a história do desenvolvimento do vôlei no Brasil foi no final da década de 80 em diante, né? E com os clubes, né, que tiveram ascensão, né? A mídia também, a gente fala que é um esporte também da mídia, né? Porque ele muda a cultura, né, da sua prática, né? E dos espectadores a partir da intervenção da TV também, né? Então, muitos gestores começaram a trabalhar com as perspectivas da TV, pelo tempo, né? pela plástica do esporte, várias coisas, óbvio, pelo interesse do mercado comercial. Mas no voleibol a gente tinha menos diferenças sociais, né? Eram pessoas geralmente oriundas da classe média, né? Que eram filiadas a clubes sociais, né? Então, clube social é aquilo, a família no final de semana vai lá curtir piscina, né? As quadras, jogar tênis, futebol, tudo, né? Então, isso é uma cultura muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, geralmente no Sudeste e Sul, né? Então, acaba que aquilo é uma extensão da nossa casa, né? E os clubes são bairristas também, né? Tem diversos clubes nos bairros. Aí a gente faz essas trocas a partir das competições e nas escolas que a gente já estudava, né? Então, isso era muito forte, é uma cultura esportiva muito forte. Então, no voleibol não teve tanta essa diferença, né? E a gente sofria com menos preconceito, né? Mas se tivesse alguém, por exemplo, que não assumia, né, a sua masculinidade ou a sua feminilidade, ou aquela pessoa que saiu um pouco do padrão vigente hétero, né? As pessoas já vinham com uma certa diferença, mas não chegava a ser preconceito. Em alguns momentos, sim. Se a gente tinha uma pessoa, por exemplo, uma menina no time de vôlei, né, que tinha um saque muito potente, né, que a bola na ponta ou no meio, né, que era mais alta, destoava fisicamente, né, com certeza alguém na arquibancada já tinha um coro que era de preconceito em relação à performance dela, tá? Mas no futebol era muito diferente, porque meio que a gente botava uma indumentária que sempre foi direcionada para homens. Então, por exemplo, só na seleção de 96 que as meninas foram ter chuteiras, né, com cores diferentes. Então, eu lembro que a Pretinha, né, a Ceci, pediram nos contratos de chuteira delas, né, a cor roxa, a cor rosa, amarelo diferenciado, né, duas cores, porque ou era preta ou era cinza, né? Então era uma cor muito mais fechada, né? E assim, a gente não combinava muito com a nossa vestimenta, então a gente tinha que usar a roupa que normalmente era aquele padrão muito masculino, né? Então aquilo meio que masculinizava a gente, né? Então, para as pessoas que já entendiam, né, a sua sexualidade, né, mais voltada para fora do padrão hétero e mais para o padrão homossexual, né, aquilo reforçava muito, né? Então meio que a gente vestia uma armadura, né? E aí associavam ao jogo pela própria sociedade que a gente tem, que é patriarcal, né? Então meio que a gente botava uma roupa que não também não era objeto de desejo, né? Porque tem muitas roupas que modelam o corpo, né? E aí você vê padrão feminino e padrão masculino. Mas, independente disso, né, era uma característica da gente ter a nossa característica e não importar a dos homens, né? Utilizar somente o padrão masculino, né? Isso foi uma luta muito grande. Então, a gente fazia um diferencial até nos cortes da roupa, né? Então, tinha menina que fazia make para jogar, sabe? Fazia make mesmo, né? Botava maquiagem e tudo, né? Para justamente se diferenciar de um padrão que a gente tinha imposto, que não era a nossa identidade. Independente
da escolha, tá? Independente da gente estar buscando ali o nosso espaço, sabe? Então, era mais ou menos nesse sentido. No futebol feminino, eu sofri muito mais preconceito, né, do que na prática do vôlei. Então, a gente entrava em campo, a gente escutava. Sapatão, né? Maria Sapatão, né? Mulher macho. A gente escutava diversas ofensas nesse sentido, né? Mas óbvio que a gente se fechava muito em função de ser um grupo, né? De ter identidade de grupo, independente das escolhas pessoais, né? Da aceitação de gênero que tinha, né? Para cada um. Então, assim, tanto no vôlei como no futebol, tinha espaço, né, para as pessoas se identificarem, né, enquanto hétero, enquanto homossexual, né, e isso nunca foi um impedimento da prática. Pelo contrário, dentro do nosso ambiente esportivo de treinamento, a gente não olhava muito isso, né? A gente era muito mais voltado para um trabalho coletivo, de performance, né, de um bem comum, né? Todo mundo tinha uma visão meio que em função daquilo, né? E, óbvio, né, todo mundo tinha uma vida social que também se misturava muito com o treinamento, porque a gente convivia mais com as pessoas que a gente treinava, viajava, do que a nossa própria família, né? Então, desde cedo, a gente aprende a lidar com as diferenças, né? E, geralmente, quem não gostava muito, não se sentia à vontade, né? Não pertencia àquele grupo, não fazia parte, né? Simplesmente se destacava ou saía, né? Mas desde muito cedo a gente se fortalecia internamente, se respeitava muito, né? E eu tive a sorte, né, e o prestígio de trabalhar com pessoas sensacionais, tanto técnicos como professores, né? Já com uma visão muito mais espraiada, né? A partir da igualdade, de respeito, né? Isso, e dentro da minha casa também, porque conta muito a educação familiar, né? Sem dúvida nenhuma, né? Não é só no trânsito que a gente faz do social, né? E eu sempre tive essa abertura, né, da educação familiar a partir dos meus pais. Minha mãe era artista plástica, né? Meu pai intelectual, jornalista, né? Crítico literário, veio de uma família em que a gente tinha um trânsito político muito grande, né? Investigativo, na área jornalística também, né? De oposição, esquerda. Então, isso tudo era uma efervescência dentro da nossa família, que também, essa é a minha história, né? Que se refletia na realidade da onde eu vivia, né? Então, eu nunca me senti também, nunca senti, né, preconceito por ser uma menina da Zona Sul, com um pouco mais de escolaridade, né, com uma outra origem social, em relação ao grupo que eu transitava no futebol, né? Que eram meninas da periferia, né? Que sofriam violência sexual, violência verbal, né? Que tinham uma história muito complicada, né? E que tinham um papel no futebol extremamente libertador. Eu falo, né? O futebol para mim foi libertador, né? Muito mais que o vôlei, porque eu aprendi a ser gente, né? E respeitar a minha história enquanto mulher, né? E jogadora de futebol. A gente quebrou muito preconceito, sem dúvida, né? A gente fala que tem umas gerações, né, das pioneiras, né, das que começaram essa vanguarda, né, lá embaixo, né, e aí que vieram outras gerações, né, e com isso uma atuação, acredito que mais digna, né, mais reforçada de igualdade, né, de todas as igualdades, né, de origem, de gênero, de escolaridade, né, muitas coisas foram agregando ao longo desse caminho, né, e aí a gente tem uma história assim, ainda, né, que tem que lutar muito. Infelizmente, né, as mulheres, elas lutam contra as próprias mulheres, né, para que também se aceitem, né, nessa questão da imposição de uma sociedade que é muito machista ainda, e esse machismo é muito velado, né? Então, as mulheres, ao mesmo tempo, quando elas se libertam também assumindo várias responsabilidades,
de ser mãe, de não ser mãe também, né? De ter família e de não especificamente a responsabilidade, né? E a definição de ser genitora, né? Esse é o papel para você. E não, e quebrando sempre esses tabus, né? E de ter sucesso no trabalho. Então, a gente acaba, não tendo uma busca, né, com todos, né, buscando seu lugar com todos, né, mas e sim competindo com nós mesmas para a gente mostrar o nosso lugar e tão bom a gente é também. Então, meio que a gente, às vezes, cai nessa areia movediça. E a verdade, quando a gente quer igualdade de gênero, né, quando a gente busca, né, igualdade de gênero, né, igualdade de acesso, menos desigualdade, né, é para todo mundo. Não é ser mais mulher, ser mais homem ou ser menos isso. É você ser respeitado pelo que você é e se identifica como é, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Mas foi uma jornada que eu escutei muita coisa que acaba que a gente tem pessoas que incutem isso, né? Tem pessoas que deixam bater e se vai, né? Mas ao longo da minha carreira, né, de profissional, de atleta, eu escutei e vivenciei com muito preconceito. E preconceito até das pessoas que nos viam como mulheres, né, ou nos viam como homossexuais ou heterossexuais, né? Enfim, que elas estavam à frente do comando, né, de uma gestão e se faziam valer por isso, né? Com assédio moral, com assédio sexual. Então, assim, eu tive situações que eu tive assédio sexual, né? Eu tinha, sei lá, 16 anos. E já com 12 anos, meu pai e minha mãe me deram a chave de casa. Tá? Eu sou filha sanduíche, né? Irmã sanduíche. Tenho um irmão mais velho com 2 anos, mais velho, né? E o irmão mais novo com 2 anos. Então, meio que a gente atacava muito em turminha. Então, era também muito protegida por eles. E sempre também transitei nos espaços dele. Então, eram homens e mulheres. Claro que eu sempre era minoria, né? Óbvio. Na hora de jogar futebol, eram eu e outra menina no máximo, né? Mas na hora das brincadeiras e tudo, tudo se misturava, né? E assim, eu sofri esse assédio sexual com 16 anos, então eu já era uma pessoa que era adolescente, já transitava no Rio de Janeiro, já andava de trem, metrô, ônibus, né? Tinha uma certa independência nesse sentido, né? E foi num jogo de futebol pelo coordenador do time que eu jogava, que era juvenil, né? Que era no América, né? E esse coordenador, né? Que é tipo um diretor do clube, né? Ele assediava as meninas, levava para teatro de revista, né? Que assim é um teatro, né? Mais erótico, mais pornográfico, né? E que ele devia transitar, levar meninas para lá e depois fazer outros programas, né? Mas ele chegou a me assediar 2 vezes nesse sentido. E aí, claro, né? Eu não tinha interesse, né? E também me posicionei na hora, né? Falando que eu ia dar queixa para ele, para a polícia, que naquele momento meus pais, meus responsáveis, iam ficar sabendo que eu era menor de idade, que aquilo era muito grave, não sei o quê. Comecei a falar, né? Na primeira vez eu levei na brincadeira, na segunda vez, quando ele foi incisivo, né? E me tocou, ou seja, me pegou, porque assim, a coisa do toque é muito complicada, né? E ele não tinha essa permissão do toque. Uma coisa é ser o preparador físico, fazer alongamento com você, fazer o toque, né? Os colegas, isso é normal, não tem malícia. Mas outra coisa é a pessoa que está do lado de fora, observando, gerindo uma equipe feminina, um clube, se valer dessa posição de protagonista, né? E fazer esse tipo de assédio. Na primeira vez, eu levei na brincadeira e saí. Na segunda vez que ele fez esse constrangimento, que me tocou, né? Pegou no cabelo, fez carinho, mas eu falei alto, né? Deixei ele exposto, né? Aí ele pediu desculpa, não sei o quê, saiu. Ficou um climão e tudo, mas eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei foi aí meu pai falou assim, meu pai, né? Meus pais já eram separados, ele falou assim, aí meu irmão, vou dar porrada nele que eu pego esse cara que não faça, né? Aquela coisa do homem, né? Eu falei, não precisa. Aí meu pai perguntou, você quer continuar jogando futebol? Eu falei, eu quero. Você quer a nossa presença, né,
nos locais que tem competição, nos jogos, não sei o que, porque eles nem iam, né? Eu só chegava e dava o resultado, contava como era. Aí eu falei, eu quero que as pessoas vejam que eu tenho família, que esse não é o meu procedimento, que elas também podem falar, né, podem se impor. Então, assim, acho que mais violento do que o preconceito, né, por palavra verbal é essa violência que a gente tem do assédio moral e sexual, só por ser mulher, entendeu? Isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi muito também, né? E assim, eu conversava muito com as minhas amigas também do time, né? Onde ele também assediava, meio que quem não queria se protegia, mas tinham meninas que se valiam disso. Era interessante para elas isso, né? Era uma ascensão dentro do espaço do futebol, né? Realmente ele dava credenciais. E eu sofria, fiquei um tempo, né? Meio que descartada enquanto fui para a reserva, mas eu lidei com tudo isso. Eu achei que valia a pena, entendeu? E depois eu mudei de clube. No final da temporada eu mudei de clube. Eu recebi propostas e tudo, né? Isso não foi uma coisa que ficou aberta, né? Isso ficou uma coisa do nosso grupo, né? E dos familiares e tudo, né? Mas no final da temporada eu saí desse clube e essa pessoa era conhecida por ter esse comportamento, né? Era um homem já de meia idade, né? Nesse sentido. Mas isso me marcou muito mais do que todo o preconceito que eu escutei, né? Nos ginásios, nos campos de futebol, enfim, né? E que às vezes eu vejo também, né? Eu vou como espectadora, sempre tem um comentário, né? A gente vê isso no vôlei há pouco tempo teve isso, né? E eu acho que é um esporte também que liberta um pouco isso, né? Quebra esses paradigmas que a gente vem enfrentando enquanto sociedade, viu? Na sua opinião, o futebol feminino evoluiu desde o momento que você começou a jogar, ou ele ainda continua repleto de preconceitos e estereótipos, principalmente contra as mulheres? Olha, eu acho que melhorou muita coisa e não para de melhorar, né? Eu acho que a gente está numa curva ascendente, né? E independente de ser futebol feminino, né, isso é uma luta social, né, da nossa sociedade, né, da nossa evolução. O processo civilizatório, né, que a gente está tendo com essa pandemia, né, também vai incidir um pouco nessa história toda, né? Então, o processo civilizatório é lento, né? Então, à medida que as mulheres também ocupam, né, profissões que antes eram ocupadas só por homens, né? Então começa a quebrar esse tipo de preconceito, né? Esse tipo de jornada, esse tipo de história, né? Nesse sentido, a gente avança. Mas, claro, eu vou te dizer o seguinte, não sei se vocês já perceberam, né? O tempo social é um tempo lento. Então, assim, quando a gente faz investimentos, por exemplo, na educação, aquilo só vai ter desdobramento daqui a 30, 40, 50 anos, né? Quando a gente. Aí eu estou falando, hoje eu tenho 51 anos, né? Mas eu estou me reportando à década de 90, onde eu tinha 20 anos, né? Ao final da década de 80, onde eu tinha 16, 18, né? Então, assim, para mim esse tempo ainda está muito vivo, né? Mas se você for contar no tempo físico, né? Tem muito tempo, né? Tem quase 30 anos. Então, por isso que eu falo que eu sou ex-atleta, né? Mas se a gente for contar no tempo social, foi agora há pouco, e pouca coisa modificou. A gente ainda está discutindo. Então, enquanto eu era adolescente, né, e agora eu sou uma pessoa de meia idade, estou dando o meu depoimento para vocês, a gente também percebe que tem coisas que ainda está muito amarrado, né? E hoje em dia, enquanto professora, né, eu também pesquiso na área de futebol feminino, né? Então, a gente também está trabalhando justamente essa invisibilidade e esse preconceito que ainda acontece. Aí a gente vai nas fontes primárias, vai nas jogadoras que jogaram aquele tempo, né, e que vieram jogando, né, nessas pioneiras, né, que vieram antes da minha geração, né, e foram abrindo os caminhos, né, para várias gerações. Óbvio, né, que isso toma muito mais volume quando a gente tem performances positivas, né? Aí a gente acha que a coisa vai melhorar. Então, vem
em ondas também, né? É um tempo, eu digo o seguinte, né? Eu vejo melhor desde a época, né, que eu praticava, né, até hoje. Toda uma evolução, sinceramente, toda uma evolução, tanto técnica, né, como social, né, de menos desigualdade, né, de mais visibilidade. Mas até pouco tempo o nosso uniforme, e isso foi uma coisa que eu critiquei quando eu jogava, tá? O nosso uniforme feminino tinha as estrelinhas do pentacampeonato masculino. E não nos dizia nada, entendeu? A nossa situação é outra. A gente vivia sobre a sombra do masculino, entendeu? Então é isso. Será que a gente ainda agora que a gente está começando a se libertar dessa invisibilidade, dessa sombra, né? Então, me incomodava muito ser a sombra do masculino. E uma comparação que não tinha a ver. Não adianta você comparar Marta com Ronaldinho, né? Eles têm origens diferentes, o tipo de competição é diferente. Ele jogou muito mais do que ela, o acesso dele foi outro, né? Tudo bem que ele é expoente, ela também é outro expoente, né? Mas, assim, apesar de terem origens parecidas, né, sociais, mas é diferente, né? Ele pegou um esquema muito mais elaborado, né? Uma competição muito mais pronta, de quase 100 anos, né, de história. A gente não, é muito curta, né? Quando eu parei de jogar, a Marta estava começando, tinha 14 anos, eu saí do Vasco, ela estava entrando, né? Então, assim, são coisas diferentes, mas eu consigo ver, né? Se eu olhar para trás e olhar para frente também, né? Fazer esse exercício, que é muito difícil, né? Mas, principalmente, nessa jornada, nesse caminhar, eu consigo ver muita evolução, né? Mas o tempo social é lento, é diferente do tempo físico, né? Do Cronos, que eu costumo dizer, que é 60 minutos, 1 hora, 1 ano, 10 anos, né? Então, se a gente pensar no tempo social, que é 30 anos, 40 anos, para realmente ter mudanças geracionais, né? Mesmo com esse abismo todo de masculino e feminino, essa polaridade, né? Eu vejo que a gente avançou, mas falta muita coisa, né? E aí conta a militância, a atuação, né? A militância atuante, né? Porque não adianta você ser só militante, né? Você tem que ser atuante também, né? E aí, nesse sentido, também vários investimentos, inclusive em educação, porque ter bons professores faz toda a diferença na sua vida. Entendeu? Mas eu vejo que a gente ainda tem muito preconceito, né? Mas é bem mais diluído do que era anteriormente, né? Tem uma aceitação maior e a gente está num processo evolutivo, que a gente não pode regredir. Em determinado momento, a gente até dá uma suavizada, né? Mas é porque, normalmente, o esporte trabalha também de alto rendimento, né? Quando eu falo também de alto rendimento, ele trabalha com ciclos, né? Que é a Copa do Mundo, Olimpíada, né? Os mundiais, né? E aí são nesses ciclos que toda essa discussão também vem à tona, né? Mas hoje a gente já tem uma seleção mais permanente, a gente tem investimentos também, né, do mercado, né, do mercado privado, não só o estatal, né, não só das confederações e federações, das universidades também, né? Agora a gente tem que avaliar todo esse processo de refreamento que teve em relação à pandemia, né? De volta não volta, né? Dos cortes no orçamento, porque a gente tem um contingenciamento que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, a gente perde muito valor de compra, porque os salários estão achatados, as coisas vão aumentando e por aí vai. Isso tudo é um impacto também na economia e no mercado esportivo, né? E na nossa vida também, sem dúvida nenhuma, né? Não é todo mundo que pode ficar em casa e fazer isolamento, né? Então, talvez boa parte dessas meninas que são atletas e que jogam hoje, né? Talvez não tenham essa oportunidade de fazer isolamento, tem que sair para trabalhar, né? São poucas as que se dedicam profissionalmente e ganham um salário para isso, né? E o salário nunca é equiparado ao poder, né, de contrato dos homens. É totalmente diferente, entendeu? É um mercado que ainda está acontecendo, pelo menos aqui no Brasil, né? Ainda tem um movimento, né? São Paulo, algumas capitais ainda fazem esse movimento, mas é muito pequeno, né? Diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? Por exemplo,
Se a gente for para a Noruega, Dinamarca, né, próprios Estados Unidos, as ligas femininas são super bem pagas, né? E elas têm periodicidade muito maior do que o masculino, né? E a dedicação é outra, né? Bom, enfim, é um outro cenário, viu? Mas eu acho que tem avanços, sim. Apesar de ser uma pessoa otimista, eu sou também uma pessoa muito crítica, né? Apesar desses avanços, é aquilo, né? O tempo social e o futebol feminino, as mulheres, né, cara, na prática esportiva como um todo, né, avançam sempre um pouquinho menos que os homens nesse sentido, nesse cenário, tá? Mas vem modificando, né? Vem modificando sempre, tá? Exatamente. Essa disparidade que existe entre o salário, entre os jogadores e as jogadoras, é uma discussão que vem de muito tempo, certo? Mas também é algo super atual. Tanto que no último Enem 2020, nós tivemos uma questão que comparava o salário da Marta, o salário do Neymar, o quanto valia cada gol. Também tinha outras questões sobre a mulher no esporte. Então, para você, o que seria necessário fazer para haver uma equidade entre os salários das atletas mulheres e homens? Bianca, olha só, você faz pergunta fácil, né? Essa pergunta é super difícil. Primeiro, né, tem que ser uma raiz social, né? Para começar, né? Uma raiz social, né? Não adianta você querer equidade, né? E maior acesso se você não garante isso, se você não cria meios para isso, né? Então, aí eu pergunto para você, olha outra pergunta fácil que eu vou fazer. Será que os clubes e a CBF, né, eles determinam salários iguais para os times masculinos, para o departamento masculino, investimento, né, para o departamento feminino? Eles já fazem essa diferença, entendeu? Eu lembro, e não mudou muita coisa, não. Eu lembro que o time masculino, ele treinava todos os dias no campo. O time feminino treinava dias alternados, né? A gente nunca tinha jogo só do feminino. A gente fazia a preliminar. Depois é que começaram os jogos do feminino, tá? Então, assim, veja que tem, sei lá, 30 anos, tá? Que isso começou a mudar. Mas não mudou muito, né? Então, assim, eu sei que o dinheiro que eu ganho, né, pela ter a minha imagem vinculada pelo pay-per-view, é diferente da Série A do masculino. Então, por exemplo, todo mundo ganha o direito de imagem quando o jogo é televisionado, tá? Tanto na TV aberta como no pay-per-view. Só que no pay-per-view tem mais jogos e tudo, né? Você faz um contrato diferenciado. A Liga Feminina, ela é comparada, né, ao valor do direito de imagem à Liga B, ao campeonato de Série B, né? Então, assim, já tem diferença. Então, claro que isso é um caminho longo também, né? A gente, por incrível que pareça, né, a gente tem que mostrar que a gente é bom para ter investimento, né? E, na verdade, tinha que fazer o inverso. Cada vez se investir mais para a gente mostrar o quanto é bom. Porque não dá para ser bom se não tem investimento, entendeu? Então, a gente sempre teve uma luta inversa nesse sentido, Bianca. Então, a gente só conseguia mais investimentos, tá? Quando a gente conseguia superar todas as adversidades, cara, treinar e jogar com sangue nos olhos e faca nos dentes, sabe? Se dedicar muito, né? Abrir mão de muita coisa, aí a gente conseguia visibilidade, você conseguia ganhar campeonato, você conseguia ter boas colocações, você aparecia pessoas que eram diferenciais, né? Que realmente os outros países, as outras equipes começavam a dar valor e você veio de baixo, sem a ajuda de ninguém. Aí é fácil investir, você já pega um produto pronto. O que se faz hoje em dia é o inverso, né? O que deveria fazer é o inverso, desculpa. É investir desde a base, né, com essa equidade, né, dando garantia a homens e mulheres e todos os gêneros, né, essa que é a verdade, né, dando estrutura igualitária para todo mundo e acesso, para quando tivesse o seu auge, né,
todo mundo chegava junto, né? E aí ser dessa forma, né? Então, assim, a trajetória masculina é muito mais privilegiada do que a trajetória feminina. E, infelizmente, é assim, entendeu? Apesar de eu não viver essas chagas. Eu sempre lutei contra isso, né? Procuro também ser militante, né? Não sou tão atuante, né? Mas sou militante nesse sentido, né? Passo essa ideia, né? Reforço, né? E é sempre bom trocar falar um pouco da sua história, né? E trocar com as outras histórias, né? Então, assim, é interessante também ver isso, mas é uma luta meio que é uma partida que se joga com desigualdade, sabe? Para o feminino, você está jogando, sempre muda a regra do jogo. Para o masculino, não. A regra já está lá, não muda nada, tá? É aquilo lá. Para o feminino, não. A gente está sempre mudando, tem que mudar a regra do jogo para aquilo ir melhorando. Então, são trajetórias diferentes, né? Mas eu acho que aqui ainda não, né? Mas em vários países, né, que fazem parte da Copa do Mundo, né, das Olimpíadas, né, a gente já está num grau de equidade salarial, né? Inclusive em outros esportes que não é culturalmente determinado. Por exemplo, aqui para a gente é o futebol, né? Mas tem atletas de vários esportes, né, que não são tão valorizados aqui para a gente, que tem equiparação salarial, né? Que conseguem trabalhar de uma forma igualitária para todo mundo, né? Seja no atletismo, né? No ciclismo, enfim, várias outras atividades, tá? No próprio vôlei também, né? Mas normalmente isso está ligado também com o mercado, tá? O giro de capital que isso tem, tá? Então, e o que acontece? Normalmente os homens, né? A mensagem que se passa, né, quando tem o mercado específico, por exemplo, de Neymar e Marta, né, é a virilidade, né, a força dele, né, o quanto ele é mito, né, super-homem, né, se valoriza, né, que é diferenciado. E a mulher, enquanto ela é musa, né, enquanto ela é objeto sexual, mulher para outras mulheres e mulher para outros homens, né? Então, esse papel que tem que mudar um pouco. Por que não se fala só da performance dos dois? Né? Por que não fala que ela é uma pessoa que é diferencial no universo feminino e ele que é diferencial no universo masculino? Mas não. Aí se trabalha cada vez mais agudizando as diferenças de gênero, entendeu? Então, é meio que também o que a sociedade está consumindo, o que ela espera, né, de resposta, ver. Então, por isso que eu falei que é uma pergunta super difícil de responder, né? Aí vai depender do nosso contexto social também, né? Do nosso crescimento, né? De quanto que a gente vai ser resiliente, né? Na busca, nessa luta mesmo que precisa, né? Então, é mais por aí. Mas a gente já vê um diferencial da própria CBF, das federações, dos clubes, né? Investimento no departamento feminino, investimento no departamento masculino. Óbvio que tem exceções, tá? Tem clubes que depositam toda massivamente a sua grana, né, na imagem feminina. A gente vê isso no vôlei, por exemplo. Tem clubes só de vôlei feminino. Basquete, tem clubes só de basquete feminino. Aí também no próprio vôlei e basquete, aí tem clubes que trabalham as duas modalidades, né? Então a gente vê isso, né? No futebol mistura um pouco, né? Mas a gente sempre tem um ranço do masculino que já tem mais tempo de estrada, já mais edificado, entendeu? É mais nesse sentido. Não sei se eu respondi essa pergunta, se dei mais macaquinho que você. Ô, Márcia, eu acho, inclusive, que você respondeu muito bem, tá? Você entrou em alguns aspectos que foram bastante interessantes. Existe um canal hoje, gente, ele é pouco difundido porque ele está na TV a cabo, que é a CBF TV. A CBF TV transmite alguns jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Só que eles transmitem mais ou menos da mesma maneira que eles transmitem o masculino. E alguns desses narradores
Eles estão tão embutidos nesse preconceito, nessa baixa visão com relação ao futebol feminino, que a gente vê lá, olha, essa jogadora é muito bonita. E aqui, larga, você vai criar o estereótipo de beleza dentro do futebol feminino, ao invés de prestar atenção apenas no jogo, né, no que ela pode proporcionar no jogo, ali, nas características técnicas, táticas, a inteligência dela para o jogo, não, é voltada para a beleza. E houve até uma crítica, inclusive, que um deles foi demitido. Os dois foram demitidos porque falaram que o cabelo da menina era exótico, né? O cabelo afro-brasileiro, né? A menina estava usando, o cabelo é exótico, diferente. Gente, é super natural no meio. Isso aí não tem problema nenhum. Mas tem que entrar com esse tipo de comentário, né? E ele acabou sendo punido, né? Outra coisa interessante que você falou, Márcia, foi em relação à disparidade aí. Né? No Brasil ainda existe essa disparidade, e hoje existe uma norma criada, não sei se pela CBF ou pela FIFA, onde os clubes têm que destinar 15% do seu orçamento total para o futebol feminino. Só que quem é que fiscaliza isso? Os clubes soltam lá seus orçamentos toda temporada, lá está lá destinado, mas será que alcança de fato esses 15%? O Flamengo, por exemplo, é um clube que teve 900 milhões no orçamento da temporada 2019 a 2020. 900, 10%, 90 milhões. Será que existiu, de fato, um investimento de 90 milhões do Clube de Regatas Flamengo no futebol feminino? Eu não acredito. O Palmeiras teve 700 milhões de orçamento. Será que o Palmeiras investiu 70 milhões no futebol? 70 não, eu estou falando que 10%, gente. Na verdade, é 15%. Será que o Palmeiras investiu 105 milhões no futebol feminino? Eu também não acredito. Ele não vê isso acontecer, né? Então, essa disparidade ainda é muito grande. E achei muito legal também. Você falou das meninas, das pioneiras, né? Que legal que você conheceu. Você pôde ter o acesso àquelas meninas, a Cici, a Pretinha, a Roseli, a própria Formiga, que o pessoal fala que, inclusive, é eterna aí, tá jogando até hoje, aos 45, 46 anos de idade, mostrando quão atleta ela é, né? Ela está jogando nessa idade em alto rendimento. Hoje ela joga no PSG, né? Uma liga super importante da Europa, né? E aí vem o surgimento de outras grandes atletas, mas, ainda na minha opinião, ainda está longe de alguns outros mercados, como o americano. No americano, eu acho que existe uma influência muito maior, inclusive, Márcia, do extracampo, do comportamento delas fora de campo. Eu acho uma união maior. Elas vão na mídia, elas vão na rede social, elas falam, elas argumentam o porquê dessa diferença salarial, principalmente nos Estados Unidos, onde o futebol feminino, gente, é muito mais forte que o masculino. O que é o futebol masculino nos Estados Unidos não significa absolutamente nada, eles não têm representatividade a nível mundial. Se você pegar a seleção norte-americana de futebol feminino, elas são multicampeões mundiais, olímpicas, né? Então, assim, por que ganhar menos? Hoje a gente vê esportes, modalidades, você citou alguns aí, por exemplo, o vôlei, existe uma equidade maior entre os salários, o próprio tênis, né, que na versão feminina e masculina, é claro que é mais por causa de uma situação de esportiva mesmo, né? Ali, por exemplo, todos os torneios, elas ganham o mesmo tanto deles ali, né? O campeão ganha, o segundo colocado, o terceiro colocado, eles sempre ganham o mesmo ali, né? Então, por que haver essa disparidade ainda? E outra coisa muito importante é perceber que isso não acaba do noite para o dia. Mesmo que existam ações que vão ser implementadas por governos e governos aí, não é uma coisa que acontece de 4, 8 anos, é uma coisa muito mais longeva, muito mais prolongada, muito mais jogada para frente, né? Às vezes tem esse investimento muito alto agora, né, no mercado, nesse exato momento, mas você só vai ver esse fruto ser colhido lá, igual você falou, Márcia, 30, 40, 50 anos depois, que passa muito por uma mudança social, né, uma mudança de perspectiva da sociedade em relação às modalidades, às práticas femininas em si, né? Acabar com esse preconceito, você não pode praticar porque isso é uma modalidade masculinizada. Isso no Brasil, gente, só para vocês terem ideia, o futebol feminino era proibido no Brasil até década de 80, 70 ali, porque era uma modalidade masculinizada. A gente vivia um período de ditadura militar, né, de regime militar, aonde eles implementaram isso, que a mulher não podia simplesmente praticar a modalidade que elas gostavam, né? Outra coisa muito importante que eu acho que a Márcia tocou também, né, pegando aí um ganchinho, em relação ao investimento, né? Tudo passa por investimento. Mídia televisiva, ela investe, ela compra o produto, né? E aí muitas vezes a gente se pergunta aqui no Brasil, por que o produto futebol feminino ainda não é vendável? Porque a mídia não mostra o futebol feminino, né? A mídia
sempre joga assim, eu não compro esse produto porque esse produto, muitas vezes, ele não vai dar audiência, não tem um grupo que vai assisti-lo, por exemplo, né? Mas por que não vai assisti-lo? Porque simplesmente ela não mostra, né, Márcia? Quais são os campeonatos que são mostrados hoje na TV do futebol feminino? A Copa do Mundo e a Olimpíada. O Campeonato Brasileiro está aí, 2 divisões, Série A e Série A2. Não é mostrado na televisão com pouquíssima frequência. Muitas vezes, Márcia, eu via na década de 90 a TV Bandeirantes mostrando muito mais o futebol feminino do que é mostrado hoje em dia, né, os campeonatos nacionais. Não estou falando de Copas do Mundo, Olimpíadas, né, nessa época aí da Roseli, né, que era uma época, inclusive, muito mais romântica, né, a pessoa era muito menos atrelada ao dinheiro, né, ao salário. Salário é muito importante, mas era muito mais atrelada à prática, ao romantismo do futebol, ao jogar o futebol bonito, ao querer levar o futebol para o mundo. Hoje não é mais. Hoje é um mercado, hoje o consumidor envolve muito dinheiro, né? Hoje jogadores são multimilionários, jogadores homens, tá, gente? Multimilionários aí com 20, 22 anos, né? Eles acabam abandonando a carreira muito cedo. O Ronaldinho Gaúcho eu acho que a Márcia citou o Ronaldinho em relação à Marta. O Ronaldinho é um exemplo disso daí. O Ronaldinho praticamente acabou a carreira dele, futebolista, com 28 anos. Ele deixou de ser atleta, não jogador de futebol, mas deixou de ser atleta, e é muito importante, né, o atleta para o futebol, porque se você pode elevar seu nível técnico, você pode elevar seu nível tático, né? A parte de concentração, a parte psicológica é muito importante também no futebol. Então, assim, ele deixou de ser, né? No futebol feminino, você vê as meninas com muito mais garra, porque são meninas, muitas vezes, Márcia, que correm atrás do prato de comida delas. Aquilo ali é o significado delas, né? Então, é muito importante. Essa diferença, como a Márcia falou, gente, vai demorar. Infelizmente, é um processo que demora bastante, é longuíssimo prazo, tem que ter muitos investimentos. Eu acho muito importante também, gente, militância, participação ativa, né, principalmente fora do campo, é muito importante. Eu não estou polarizando aqui política, tá, gente? Mas a gente sabe que quando vai tendo essas trocas de governantes, né, não só a nível esfera federal, estadual, municipal, a gente sabe que a ideia que é ser aplicada, ela não é linear, ela vai modificando ali com os governos, né? Cada governo tem uma ideia para o esporte diferente. Infelizmente, acaba não dando sequência. A gente viu o Campeonato Brasileiro Feminino ser abandonado no Brasil, né? Da década de 90 tinha, depois em 2000 não tinha, depois voltou novamente agora, né? E eu acho que isso, se não voltar, se a imprensa, se a população, se a imprensa, se as mídias televisivas, de rádio, todas elas não se unirem e não comprarem a ideia, né, do futebol feminino, o futebol feminino, infelizmente, aqui no Brasil, ele vai tender a se apequenar novamente. Então, realmente, é comprar a ideia. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu torço para o meu time, se mostrar o jogo de futebol do meu time no feminino, eu vou assistir, se mostrar do basquete feminino, eu vou assistir, do basquete masculino, eu gosto do meu clube. Qualquer modalidade, até igual o pessoal fala, né, Márcia? Se tiver cuspo em distância, gente, do meu time, eu vou assistir. Entendeu? Por que eu não assisto? Porque, infelizmente, não é mostrado na TV, eu não tenho oportunidade de ver. Então, tem que ser oportunizada essa chance para a pessoa ver, para a pessoa ter, pelo menos, falar assim, eu gostei, eu não gostei, eu vou continuar assistindo, eu não vou continuar assistindo, né? Mas tem que ser oportunizada a ela, sim. Só mais uma vez agradecer Márcia, né, por ter aceitado o nosso convite, enriqueceu bastante o nosso debate. Agradecer também ao professor Lázaro, que pôde estar aqui com a gente. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? É sempre uma oportunidade. Eu acho que são nesses espaços que a gente tem que trocar também essas ideias. Eu estava pensando aqui, você estava falando, né? Ontem eu fui surfar, né? Eu também surfo, aprendi, né? Uhum. E aí a gente também vê isso, né? Num ambiente que é super masculinizado, né? Que a gente o surf, né? E ver as meninas e as mulheres também, né? Avançando nesse sentido. Tudo bem que ontem, sei lá, tinham 15 homens, 20 homens na água e 3 mulheres, né? É menos, né? Mas a gente está sempre nesses espaços, né? E assim, em nenhum momento de estar nesse ambiente que tem muitos homens, né? Eu me senti também fora do contexto, fui recebida, bem acolhida, né? A gente exerce o nosso papel e nosso espaço também nos vários ambientes que a gente transita, né? Então, isso é muito... quando você fala da militância, né? Não é só da militância política, não é só da militância do que você acredita,
ela é sua militância enquanto cidadão, enquanto cidadã, sabe? É os espaços que a gente está ocupando nesse sentido, né? Isso, para mim, já é grande, né? Já é um passo à frente, né? E a ideia é sempre nessas trocas, tá? Eu que agradeço pelas intervenções, pelos comentários, foi uma hora muito prazerosa para mim, né? Contar um pouco da história. E a gente brinca, né? Para a Pretinha ser a Pretinha, para a Roseli ser a Roseli, alguém carregou piano, né? E a gente brincava que tinha aquelas que carregavam piano, né? Ou então quebrava os esquemas delas, né? Porque Pretinha jogou no meu time. Eu agradeço sempre, né? Você jogar com uma pessoa que é ensaboada no seu time é 10. Mas, ao mesmo tempo, sempre joguei contra. Ceci, Formiga, Fanta, Roseli. E era dureza jogar contra elas. Mas, ó, todos os campeonatos a gente ganhou no Vasco. Elas não levaram nenhum, viu? Nosso grupo era fechadinho, mas eu tenho uma admiração eterna por elas. Eterna, né? E tem uma amiga que eu encontro sempre aqui na Bahia, né, nos eventos de futebol feminino que a gente está fazendo, de discussão, de fóruns, né, que é a Dilma, ela é técnica da seleção de Camaçari, ela treina homens também, é uma mulher espetacular e uma profissional de alto gabarito, e a Soró também, que jogou como zagueira na seleção em 96, né? Então, são pessoas aqui da Bahia também que eu transito e que tem uma história do futebol feminino também, viu? Só para dar a dica para vocês. Agradecer imensamente, que é muito legal começar a semana desse jeito, viu? Obrigada.